Bem-vindo ao canal da Rica. Pra quem não me conhece, eu sou a Leidiane e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha história, né, até eu chegar onde eu estou. Vou contar de uma forma resumida pra vocês terem uma noção e conforme aí vocês forem gostando, pedindo, eu vou contando um pouco mais. Então, inicialmente eu nasci em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Morei aproximadamente uns 6 anos lá, desde que eu nasci até início da minha infância aí, né, morando lá, perto da minha família, dos meus primos, meus tios e tudo mais. Depois a gente foi para Campo Bom, que é uma cidade praticamente vizinha de Novo Hamburgo. E lá em Campo Bom eu comecei a aprender a ser gente, né? Vivia na rua, brincando com os piá, gostava de ter a minha própria voz, já via a importância, né, de falar, de ser ouvida e de me pôr em movimento também, porque graças a um movimento que minha mãe fez de se mudar, a gente tinha um novo horizonte pela frente, né? Todo um novo mundo se abriu. Eu acho que quando você faz uma mudança, às vezes ela pode ser interna, às vezes ela pode ser externa, mas geralmente quando você faz uma mudança, um mundo novo se abre para você. Mas é claro que eu não tinha todo esse pensamento na época, né? Só achei muito legal. Apesar de que eu tive que aprender a dividir a minha mãe também, né? Porque eu era acostumada a ter ela só pra mim. E daí depois ela tinha começado a namorar, então a gente já não era só mais nós duas, era mais pessoas envolvidas na nossa relação, né? Então comecei a aprender também a dividir a minha mãe, a ter a minha vida, a fazer o meu corre. Então eu ia pra escola, jogava bola, brigava com os piá na rua, gostava muito de desenhar, desenhava bastante com uma amiga minha. E a vida foi acontecendo, né? Ali com meus 14 anos a gente se mudou mais uma vez. Então foi mais uma onda de mudanças, de novos horizontes surgindo pra mim. Fui pra uma escola onde tinha muita patricinha. E eu, como eu já disse, era um piá, né? Eu vivia na rua correndo, jogando bola. Mas foi um novo aprendizado aí de novo, né? Tava na época do Rebelde, pra quem é dessa época aí sabe do que eu tô falando. Então meu ranço era, né? Todas as meninas tinham fantasias do Rebelde e eu não tinha fantasia do Rebelde. Todas as meninas tinham casa, carro, piscina e eu não tinha nada disso daí. Tinha minha casa só. Mas tudo bem. Foi um período meio turbulento ali, um processo meio complicado, né? Porque eu não gostava, não aceitava. Minha mãe teve que muitas vezes pegar na minha mão e literalmente me apresentar para as gurias, para as minhas amiguinhas, né? Que hoje são pessoas aí que eu levo pra vida toda, mas que na época minha mãe teve que pegar na minha mãe e dizer: Oi, eu sou a Leidiane, essa aqui é a Leidiane, né? Seja amiga dela. E elas foram a minha amiga, sou muito grata por isso. Comecei a aprender, né, o valor da amizade, comecei a aprender o valor das parcerias, do se pôr em movimento, de ir atrás da sua vida. Minha mãe sempre teve o sonho, né, de ter a própria casa, então ela, quando a gente se mudou, foi para realmente realizar esse sonho dela. Então, não foi tipo assim, aquela casa que a gente queria, mas a minha mãe sempre pedia, né, uma casa, sempre pediu para Deus uma casa, nem que fosse velhinha. Deus ouviu as preces dela e colocou uma casa bem, mas bem velhinha. Então, assim, se eu puder dar uma ideia hoje é cuidado com o que vocês pedem, tá? Mas funcionou. Minha mãe teve a nossa casa velhinha, mas que graças a Deus a gente parou de pagar aluguel, então as coisas já melhoraram um pouco, né, pra nós. Nesse processo eu comecei a fazer novas amizades, depois, né, que eu aprendi, mudei de novo de escola mais algumas vezes, aí eu já tava mais grandinha, com 14 anos comecei a trabalhar, meu primeiro emprego já de mais compromissos, assim, né, num restaurante. Trabalhei 2 anos lá, com 16 anos eu fui pra empresa que eu fiquei quase um terço da minha vida.
Fui pra Good Card na época, né? Fiquei 7 anos lá dentro daquela empresa. Então eu digo ali que a minha vida meio que parou quando eu tava lá dentro. Mas não por conta da empresa, claro, né? Muito por conta de mim também. Eu comecei a trabalhar e achei que a vida já estava feita. Passou um tempo e eu vi que não tava muito certo aquilo ali não, né? Porque existia novos ares, novas vidas fora daquela empresa, longe daquelas janelas, né? Então eu comecei a querer ser demitida, fiquei quase 6 meses aí na luta para demissão, porque eu não queria perder também meus direitos, né? Aquela coisa toda. Depois que eu saí, eu fui fazer o que eu queria fazer o tempo todo que eu tava lá. Fui viajar, fui pro Rio de Janeiro, botei bastante em prática o meu inglês, que eu tinha feito curso de inglês também. Depois fui pra Salvador, morei um tempo lá. Tava buscando realmente mudanças, né? Porque eu tinha passado por um processo meio dolorido dentro de mim. Eu, nesse período, estava me sentindo perdida comigo mesma. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava, o que era importante pra mim. Então, nesse período de transição aí, transmissão aí, foi realmente de autodescoberta de mim pra mim mesma, né? Mim comigo mesma. De eu comigo mesma. Não sei. Mas foi esse processo aí, bem longo, bem demorado. E aquela coisa, eu tava buscando a mudança, só que a mudança tava dentro de mim. E nesse período de buscar a mudança, eu me mudei várias vezes. Morei no Rio, pensei em ficar lá, morei em Salvador, querendo vir embora logo. Quando eu vim embora, eu vi que não era mais aquilo ali que eu queria. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, fiquei um mês ali, eu disse não. Minha prima já morava aqui em Santa Catarina, eu já estava com planos de vir para Santa Catarina quando eu pedi demissão. Então eu vim para Santa Catarina com ela. Aqui eu já morei em mais umas 5 cidades diferentes, porque eu achava que eu ia vir para cá e ia ser mil maravilhas. Mas daí eu lembrei que eu tinha saído de lá porque não tava mil maravilhas. Primeiro, porque eu não morava na praia. Segundo, porque eu não tinha vida, né? Terceiro, porque eu só fazia sempre a mesma coisa, que era trabalhar, sair beber, fazer tonel e foguete. Não que isso seja errado, mas quando tu entra numa rotina de só fazer isso, a tua vida vira só isso, né? Então vim pra cá, me mudei bastante, iniciei em novos empregos, novos ares, voltei a trabalhar numa empresa, vi que não era aquilo que eu queria, fui pra outra empresa, vi que também não era aquilo que eu queria, até que eu fui para trabalhar na loja de vendas, né, de roupas, então aqui em Itapema, finalmente, que eu queria morar muito em Itapema, então passei por 5 cidades, mas quando eu conheci Itapema, eu disse, nossa, é aqui que eu quero morar, porra! E vim pra cá, finalmente, né, hoje já tô há mais de um ano e 6 meses, mais ou menos, aqui morando em Itapema, graças a mim, né, que fui atrás. E hoje eu percebo realmente que foi necessário ter mudança externa, mas a principal mudança realmente foi a interna. Hoje eu tenho mais firmeza, tenho mais clareza dos meus objetivos, do que eu quero para minha vida. Naquela época eu não tinha nada disso, não tinha perspectiva do dia de amanhã, não tinha clareza do que eu ia fazer. Então tudo que eu fazia prestava, né? Hoje eu escolho estar longe da minha família por realmente querer ter uma transmissão, né, uma mudança mais rápida, porque às vezes a gente precisa se libertar de algumas amarras, de algumas crenças que são dos outros, mas que os outros colocam em você mesmo inconscientemente. Então é necessário às vezes fazer realmente essa mudança de ar, também para você ver que existem novos objetivos. Mas acho que no vídeo de hoje era isso. Queria contar um pouquinho de como tudo surgiu pra mim. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quiserem saber mais realmente como foi, né? Porque eu dizendo assim parece que foi tudo mil maravilhas, mas não foi. Eu vou estar fazendo daí mais vídeos, então se você gostou desse vídeo já dá like, se inscreve no canal
Deixa seu comentário dizendo o que você achou da minha história até o momento, diz o que você mais gostou e o que você quer saber mais aí pra gente estar fazendo esses conteúdos pra vocês, tá bom? Então, gratidão mais uma vez por você estar aqui nos assistindo